Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versos 19 e 20, o apóstolo Paulo diz: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Nesse contexto aqui de 1 Coríntios, Paulo está falando a respeito da imoralidade que havia na igreja de Corinto e de como isso ia contra o plano de Deus para a nossa vida, para a vida da sua igreja e para a pureza que nós devemos ter, que envolve toda a integralidade do ser humano. Às vezes nós fazemos uma separação entre corpo e espírito, ou corpo e alma, aquilo que é material e aquilo que é imaterial, como se nos relacionássemos com Deus simplesmente nesse âmbito do imaterial. Mas, na verdade, a Bíblia mostra que Deus criou o ser humano por completo e que mesmo o nosso corpo, que é corruptível, ele foi criado por Deus para ser eterno. Tanto é que na ressurreição, quando nós vivermos eternamente, receberemos um novo corpo glorificado e esse corpo será incorruptível. Mas desde já, mesmo com esse corpo sujeito à deterioração, nós devemos viver de modo a glorificar a Deus com o nosso corpo. E é isso que Paulo diz no final dessa passagem, que glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E qual é a razão disso? Por que nós devemos glorificar a Deus? Ele dá algumas. A primeira delas é que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em nós. Então perceba que, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo habita, o nosso corpo. Geralmente a gente imagina que pelo fato de o Espírito Santo ser imaterial, porque é um espírito, ele habita o nosso espírito, mas Paulo diz que o lugar da presença, esse templo, esse tabernáculo, esse lugar da presença e da habitação do Espírito Santo é o nosso corpo. Então, por isso eu devo cuidar do meu corpo, zelar por ele, cuidar da minha pureza, e aqui o contexto é sexual, ele está falando de fugirmos da imoralidade sexual, de pecarmos no corpo, nos envolvendo em atitudes que não honram a Deus no âmbito da nossa sexualidade. Então eu devo zelar e cuidar da minha pureza nessa área, porque o meu corpo é templo do Espírito. Na sequência, ele diz que esse corpo nos foi dado por Deus. Então, esse corpo eu recebi, foi um presente de Deus para a minha vida. E mais do que isso, ele pertence a Deus. Deus me deu para eu cuidar, para ser o lugar do meu relacionamento com ele, porque é templo do Espírito, mas eu não pertenço a mim mesmo, o meu corpo não pertence a mim, mas pertence ao próprio Deus. Ele é propriedade de Deus e por isso eu devo cuidar dele como um bom administrador ou mordomo daquilo que Deus me deu. Em terceiro lugar, ele dá mais uma razão aqui para que eu cuide do meu corpo dessa maneira. Ele diz que nós fomos comprados por um alto preço. O preço da nossa vida, do nosso resgate, que inclui o resgate, a salvação, é a redenção do nosso corpo em direção a esse futuro glorioso de um corpo glorificado e que existirá para sempre, para a glória de Deus. O preço pago foi o preço do sangue de Jesus. E essa é mais uma razão pela qual eu devo valorizar o meu corpo, amar o meu corpo, cuidar do meu corpo, especialmente no que diz respeito à pureza e à santidade com as quais eu devo me relacionar em relação às outras pessoas, em relação à maneira como eu me envolvo e trato os meus relacionamentos, como eu me preservo de relacionamentos que sejam impuros ou indevidos à luz da palavra. E aí, a conclusão, que foi onde a gente começou, o propósito, esse é o propósito do corpo, é a glória de Deus. Não só o meu espírito ou a minha alma existe para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, mas o meu corpo existe para glorificar a Deus. Então, tudo que há em mim, a gente poderia dizer que de corpo e alma, nós devemos glorificar a Deus. A nossa vida por inteiro, a inteireza do nosso ser existe
para a glória de Deus. Então, consagre o seu corpo a Ele, consagre os seus relacionamentos a Ele. Quando você se diverte, quando você estuda, trabalha, se relaciona, não apenas quando você vai à igreja ou quando você lê a sua Bíblia ou ora, mas tudo que você faz, como Paulo diz em outra passagem, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo com o corpo, com a nossa alma, com o nosso coração, nossa mente, com todas as nossas forças, para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida.